Número 1, eu quero ler apenas os versos 15 até o 20, e depois, durante a mensagem, nós estaremos escorrendo no texto. Colossenses, capítulo de número 1, versos 15 até o 20. Está escrito assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Pai, aplique a tua palavra em nosso coração e nos dê, ó Pai, a tua paz, o teu entendimento, para que assim, ó Deus, que à medida que fomos falando da tua palavra, o teu Santo Espírito continue iluminando as nossas mentes, cravando no nosso coração toda essa escritura sagrada. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, apesar de termos ouvido e presenciado ou testemunhado muitas atrocidades contra Jesus Cristo, temos percebido que em passeatas, em manifestações, o nome Jesus Cristo ele tem sido escarnecido, e isso infelizmente tem aumentado a cada dia que passa. Mas também nós não podemos negar que Jesus Cristo também é muito elogiado. A pessoa de Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo é muito elogiada. E a gente percebe isso porque ele traz um ensinamento não apenas divino, mas Jesus Cristo traz ensinamento moral, convivência, sociabilidade. A obra que Jesus Cristo fez, uma obra de redenção, também trouxe transformação social na vida das pessoas. E domingo que vem nós estaremos tratando ainda um pouco mais, justamente no aniversário do Projeto Lídia, que também é um trabalho social, tendo Jesus Cristo como exemplo daquele que se dobra e se dobrou diante dos homens para servir a todos esses homens. Mas o que falar de Jesus Cristo? Não há como falar mal de Jesus, não há como falar mal dele. Interessante, meus amados irmãos, que na Corá, que é a Bíblia dos muçulmanos, eles elogiam Jesus Cristo na Bíblia da Corá, a Bíblia dos muçulmanos. Dizem que ele é um homem que fez milagres. Eles acreditam até mesmo no nascimento virginal de Jesus Cristo. Isso tudo é escrito no Corão. Porém, eles não creem que Jesus é o Filho de um Deus Altíssimo. Assim também nós vemos os budistas. Eles elogiam também a pessoa de Jesus Cristo. Eles falam que Jesus Cristo foi um grande profeta. Eles creem, meus irmãos, que Jesus Cristo foi um revolucionário. Eles creem e defendem que Jesus Cristo tinha muita coisa a oferecer. E tanto é, meus irmãos, que eles consideram que Jesus Cristo alcançou o mais alto nível do nirvana. O que é isso? Da meditação, né? De uma vida totalmente zen, tranquila, uma vida exemplar. Eles acreditam assim: Jesus Cristo alcançou o mais alto nível do nirvana. Mas também os testemunhos de Jeová também elogiam Jesus Cristo. Eles creem que Jesus Cristo foi aquele que, por suas mãos, por suas obras, meus irmãos, teve participação na criação. Eles acreditam, aí vem um problema de heresia, que ele é uma criatura elevada, que na verdade ele é uma criação elevada do próprio Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que aqui vem um problema do erro. Jesus Cristo não foi uma criação do próprio Pai. Ele é o próprio Pai. Ele é o próprio Espírito. Ele é Jesus.
Ele é uma pessoa, ele tem o atributo da onisciência, onipotência, onipresença. Ele estava presente em todas as coisas. Verso de número 15 que nós lemos, aqui vai falar claramente quem ele é. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele não é uma pessoa que se iguala a Deus. Ele é a imagem perfeita, plena do Deus invisível. Diante de tudo isso, meus irmãos, nós percebemos que há muitas religiões que falam bem de Jesus, mas muitas vezes não conseguem entender pela própria palavra de Deus quem de fato é Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço para cada um de nós: como nós temos visto esse Jesus, que nós o consideramos como Salvador e Senhor das nossas vidas, que nós o confessamos como o único e suficiente Salvador de todos nós? A pergunta também que eu faço: e o que temos feito diante dele? E como nós temos servido esse Jesus? Isso eu pergunto, meus irmãos, porque nós temos vivido uma igreja atualmente que é pragmática. Ela é muito bom no seu serviço, nas atribuições do seu serviço, mas temos temos vivido pouco a relação de intimidade com esse Jesus Cristo. Nós não temos parado para dar um tempo de qualidade, de devoção, de adoração a esse Jesus Cristo, a quem nós consideramos ser o maior e superior a nós. A quem mesmo que se fez servo, mas ele não deve ser desmerecido como um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele veio para servir, mas o fato dele vir para servir não destrona ele desse elevado poder de graça e ação. E precisamos pensar nisso. Interessante que aqui no contexto da igreja de Colossenses, essa igreja estava vivendo momentos como hoje nós temos vivido, em que as igrejas estão trazendo para dentro de si tantos movimentos. Eu costumo dizer que hoje em dia não apenas temos o sincretismo religioso, mas estamos vivendo um sincretismo evangélico, que cada um está pegando a coisa: isso aqui é bom, então vou trazer para cá, isso aqui é bom, mas muitas dessas coisas não tem nada a ver com a Bíblia, ou a Bíblia não nos autoriza a fazer. A igreja de Colossenses, volto a dizer, estavam vivendo esse mesmo contexto. Estavam sofrendo em relação às heresias que eram pregadas. Heresias, meus irmãos, tais como a falsa filosofia, que ensinava que haviam segredos escondidos extra-bíblico, que existiam visões, existiam muitas coisas, ou até mesmo negavam a preeminência, a suficiência de Cristo. Diziam: não, olha, existem alguns pensamentos, existem algumas palavras que são tão como ou parecidas a que Jesus pregou, e são tão poderosas ou elevadas como Jesus Cristo pregou. E a gente vê nos dias de hoje como? De uma forma sutil, mas temos visto frases de efeitos que falam sobre Deus, mas não tem nada a ver com Deus. E o que mais me espanta, meus irmãos, é que muitas vezes as frases de efeito, ou as frases de positivismo, que mencionam, olha, Jesus Cristo é poderoso, mas você é tão poderoso como Ele, porque você é um semideus. Olha, Jesus Cristo, Ele viveu para você, Ele morreu por você, porque você teve merecimento para que você realmente vivesse ou experimentasse a sua morte. Essa falsa filosofia estava entre os colossenses. Estavam desprezando a pessoa de Cristo, estavam se desfazendo do poderio de Jesus Cristo. Era um problema. Tanto é que em Colossenses capítulo 2, você vai ler, se você ler especificamente, você vai perceber que Paulo está combatendo essas falsas filosofias que colocavam Jesus como se fosse nada, porque eles não entendiam que esse Deus que se fez servo veio para servir sim, mas por misericórdia, por amor, e não por merecimento nosso. A igreja de Colossos estava enfrentando um problema seríssimo de gnosticismo. Deixa eu corrigir, do prognosticismo. Porque a verdade é, meus irmãos, que o gnosticismo veio um pouquinho depois, mas a igreja de Colossos já estava experimentando as questões do gnosticismo. Eles acreditavam o quê?
que a matéria, o corpo é ruim, isso aqui é ruim, não vale nada. Olha que coisa diabólica. Então o que eles pensavam? Bem, se o corpo é ruim, se essa matéria é ruim, como é que um Deus eterno, santo e poderoso poderia se encarnar no corpo, se o corpo é ruim? Mas vamos lá, meus irmãos. O que Paulo sempre ensinou a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus? O que a Bíblia nos fala em Lucas, no nascimento de Jesus Cristo? Que Maria foi concebeu Jesus pelo Espírito. E quem é o Espírito Santo? Deus também. Com o mesmo atributo do Pai: santidade, eternidade, onisciência, onipotência, onipresença, presciência. Então o Espírito Santo não é uma pessoa menor do que Deus, não é uma pessoa menor que Jesus. Ele também é Deus, estava presente na criação, no fundamento de todas as coisas. Então Maria, ela concebe Jesus não porque houve um relacionamento com outro homem carnal. O Espírito Santo de Deus deu essa graça a Maria. Ele recebe a natureza de homem, come, tem vontade de dormir, de beber, mas não há nele pecado nenhum. Por isso que mesmo sendo tentado no deserto, Mateus capítulo 4, mesmo sendo arguido por Satanás, ele não titubeou, ele respondeu diretamente a Satanás e não caiu na tentação, porque ele não tinha desejo de pecar. Nós temos, porque temos a natureza pecaminosa. E Colossenses estava enfrentando esse problema. Meus irmãos, nós temos visto pregar também coisas absurdas a respeito de Jesus Cristo no dia de hoje, dizendo que Jesus Cristo é um efeminado. Temos ouvido e falado hoje em dia que Jesus Cristo, até alguns pregam, que ele recebeu a natureza pecaminosa de um ser humano qualquer. O gnosticismo, uma heresia perigosa, dizendo Jesus Cristo, ele não podia ser filho de Deus, porque recebeu o corpo humano. Apesar que em Filipenses nos fala que ele não usurpa ser como Deus, mas ele se encarna nessa semelhança, nessa forma humana, se humilha, mas ele não deixa de ser santo, não deixou de ser puro, e não deixou de ser Deus por causa disso também. Isso é um problema sério. O gnosticismo acreditava que Jesus Cristo não criou o mundo também. O gnosticismo acreditava, meus irmãos, que ele não tinha o poder de criar o mundo. Era um fantasma, era uma alma que, ficava perambulando por aí, era um espírito imanente, ou sei lá, emanente, que, como eles falavam. Interessante que os discípulos também acreditavam, quando eles estavam vendo um homem andando sobre as águas. Mateus fala que eles estão lá no barquinho, porque Jesus mandou eles para o outro lado, no mar de Genezaré. Agora vem Jesus andando sobre as águas. Eles não identificam ser Jesus Cristo, eles identificam que era olha o pensamento gnóstico. E se acredita que nos dias de hoje as pessoas não são gnósticas, mas são supersticiosas? Eu já falei isso aqui na igreja. Eu pasmo e fico, meus irmãos, assombrado em saber que tem crente que acredita em horóscopo. Qual é o seu signo? Eu sou Sagitário. E você? Eu sou de Áries. Gêmeos. Eu fico abismado. Tem que ter conversão de fato, meus irmãos. Crente não tem signo não, crente tem Jesus, tem o Espírito Santo. Nós não somos fruto de pensamentos, de surgimento, de má interpretação. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. E isso acontecia na igreja de Colossos. Havia um problema sério, e Paulo vai tratar no capítulo 2, sobre cerimônias judaizantes no meio do povo de Deus. Meus irmãos, entendam bem, a Bíblia, no Novo Testamento, ele não despreza o que aconteceu no Antigo Testamento. Sacrifícios de animais, que servia como expiação dos pecados. O Novo Testamento não está desprezando o que aconteceu no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento era apenas sombra da realidade do Novo Testamento. O Novo Testamento é a concretização de tudo. Mas o que estava acontecendo aqui? Muitos estavam desprezando a pessoa de Jesus Cristo, como Ele, o único Senhor que morreu na cruz e a morte dele foi suficiente, e nós estamos estudando isso muito bem em Hebreus,
que eu ainda vou continuar pregando sobre Hebreus, apesar que penso numa carta difícil, meus irmãos, mas nós vamos continuar. E Hebreus fala muito bem, ele foi suficiente, a sua morte foi única, não precisa morrer de novo, ele é o verdadeiro sacrifício para a humanidade, não precisa mais matar bodes, pombos, não precisa mais matar ovelhas, não precisa mais nada disso. A ovelha muda já morreu, já foi sacrificada, crucificada na cruz. Jesus Cristo morreu, única só vez, para morrer pelos nossos pecados. É suficiente. Antigamente, todos os anos, as pessoas iam diante do tabernáculo ou no templo para sacrificar ao Senhor. Não necessita mais você todo ano sacrificar. Jesus Cristo já fez isso um ano com a sua vez, meus irmãos. Não necessita mais ele morrer na cruz. E isso era um problema também que estava surgindo na igreja de Colossenses. Outro problema sério na igreja de Colossenses: adoração aos anjos. A adoração era muito forte entre os colossenses. Interessante, meus irmãos, que os babilônicos, eles conseguiram interpretar melhor a hierarquia angelical. Foi a partir dos ensinos da Babilônia que começou a se ter um entendimento melhor das questões celestiais, no sentido de anjos. Mas aqui também a igreja de Colossenses atribuía a anjos poderes maiores do que o próprio Jesus Cristo. Quando a gente lê Hebreus 1, 2, 3, 4, 5, 6... e o 7 é a intermediação entre o restante, que é Jesus, e o que nós devemos fazer em relação a Jesus Cristo. Se nós olharmos bem, ali a Bíblia vai nos ensinar que Jesus Cristo era superior a Arão, superior a Moisés, superior a Abraão, superior a Josué. Jesus Cristo é superior a todos. Como é que vamos, meus irmãos, diminuir a pessoa de Jesus Cristo, colocando ele abaixo da criação que foram os anjos? Eu lembro que na década aqui de 80, que quando começou a surgir um sério problema de movimento angelical na igreja, onde que os anjos começaram a ser adorados, e as músicas nos anos 90, começou a ser infiltrada, olha o anjo aqui, olha o anjo lá, olha o anjo, meus irmãos, tomou o lugar de Jesus Cristo. Se cantava mais sobre os anjos que sobre Jesus. E qual o problema da igreja hoje? Se canta mais sobre os homens do que a pessoa de Jesus Cristo. Se fala mais sobre pessoas e não sobre o Supremo Jesus Cristo. As canções são dadas para os homens. Colossenses viviam um problema que a adoração era para os anjos nos dias de hoje. Apesar que já tivemos essa época que os anjos eram adorados. Tanto é que tem até um profeta aí que o nome da igreja dele vai ser Templo dos Anjos. Em Belo Horizonte, meus irmãos, já tive a oportunidade, pastor Samuel já até mencionou aqui, eu lembro que ele mencionou, e eu morei em Belo Horizonte, já tive a oportunidade de ver Puleiro dos Anjos, a igreja Puleiro dos Anjos. Eu vi um certo pastor nessa igreja dizendo que se somos a imagem de Deus, os animais são a imagem dos anjos. Porque ele, quando lê Apocalipse, fala, viu, o anjo com asa, então deve vir da galinha. Meus irmãos, que coisa absurda. E sabe o que é o pior nos dias de hoje? As pessoas não querem mais ler a Bíblia como devem. E vivem inventando coisas que Deus não disse. E o que nós podemos então aprender com essa carta aos Colossenses? E por que nós devemos ter esperanças em Jesus Cristo? Verso de número 15, olha aí. Primeiro aí. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é igual ao Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, ele tem a própria natureza e caráter de Deus, que foram perfeitamente revelados. Hoje só temos conhecimento de que, de fato, quem é Deus por causa de Jesus. Ele é a razão porque hoje temos entendimento da eternidade. Ele é a razão porque hoje eu e você temos, meus irmãos, vigor para servi-lo. Então precisamos entender, e fique bem claro, que Jesus Cristo tem o mesmo poder, a mesma natureza, o mesmo caráter desse Deus que nós chamamos de Pai. E isso traz esperança em meu coração,
porque nós não estamos servindo qualquer pessoa, estamos servindo aquele que é Senhor sobre todos nós. Então a Ele seja a glória, a honra e para todos sempre e sempre, amém. Hebreus capítulo de número 1, verso de número 3 diz: o Filho, Jesus Cristo, Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Interessante quando a gente vai mencionar aquele verso de João capítulo 14, verso 6, muitas pessoas falam erradamente esse versículo. O versículo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ou vem? Vai ou vem? Vem. Ele não está dizendo que Ele é o caminho e depois ninguém vai. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele aponta o caminho e Ele é o caminho. Quando Ele está falando ninguém vem ao Pai, e por várias vezes Jesus Cristo disse: vocês querem receber o Pai? Porque era uma discussão entre os discípulos. Como podemos ter o Pai? Quem recebe a mim, recebe o Pai. Porque eu e o Pai somos. Ninguém vem, porque Ele também é Deus, porque Ele também é Salvador, porque Ele também é Senhor. Então Ele, meus irmãos, Jesus Cristo, é o resplendor, é a imagem perfeita do Pai. Ele é igual ao Pai, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E porque Ele também é Deus, porque qual homem poderia ter poder sobre a natureza? Porque foi Ele quem criou também a natureza, foi Ele quem fez todas as coisas. É por isso que Ele andou sobre as águas, porque foi Ele quem criou a gravidade. Ele, meus irmãos, contradiz o que Newton ensinou: o que sobe, desce. Gravidade. Mas ele provou que a gravidade está sob o seu domínio, por isso que ele anda sobre as águas e não afunda. Ele provou que como Deus tem domínio sobre a criação. Ele disse num certo momento: mar, se acalme, e o mar silenciou. Porque quem faz isso? Um homem comum? Não, somente quem é Deus é quem tem esse poder. É Ele quem tem poder, meus irmãos, de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Não tinha padaria de alta tecnologia. Meus irmãos, a padaria de Jesus Cristo é o já. Orou, multiplicou. O que eu mais fico impressionado aqui é aonde que arranjaram tanto cesto também. Eu estou quase achando que foi multiplicado o cesto também junto nisso daí. A Bíblia não diz, mas onde que arranjaram tanto cesto para colocar pão e ainda sobrar? Quem é que pode fazer isso? Um homem comum, com natureza pecaminosa, que nos afasta de Deus? Não pode, mas um Deus poderoso pode. O próprio Satanás reconhece que Jesus também é Deus. Quando chega no deserto, Mateus capítulo de número 4, qual a primeira palavra que o inimigo tem em relação a Jesus Cristo? Ele sabia que estava com fome, sabia que o homem tinha fome, mas ele pergunta: transforme essas pedras em pães? Quem é que pode transformar pedra em pães? Será que o inimigo não tinha consciência disso? Então nós temos que entender, meus irmãos, que Ele é Deus, porque tem poder de multiplicação de pães. Ele é o único que pode purificar. Qual sangue de qualquer humano teria o poder de nos purificar? Somente o sangue daquele que é perfeito e justo. E isso, meus irmãos, volto a dizer, me gera esperança de ainda mais servir a Jesus Cristo e não abandoná-lo, porque eu tenho esperança nele. Colossenses vai continuar dizendo, versos 15 e 16: além dele ser imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o primogênito de toda a criação. Aqui o termo não está dizendo que ele é um ser criado por Deus e foi o primeiro de tudo. A ideia do texto aqui é que ele deu a ordem primeiro a todas as coisas. Foi ele quem deu a ordem da criação, juntamente com o Pai e com o Filho.
É Paulo mostrando que Jesus Cristo esteve no início de toda a criação, Gênesis capítulo 1. É o que esteve também juntamente nas separações das línguas, Gênesis capítulo de número 11. Então Paulo está dizendo, não é que ele foi um ser como os testemunhos de Jeová criam, um ser criado por Deus, um ser elevado como os budistas creem, um profeta grande que é verdadeiro, mas é filho de Deus. Então ele, meus irmãos, ele é a razão porque tudo foi criado. Eu já disse aqui para as igrejas, eu quero repetir. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia de criação. Esses 5 dias, Deus criando, separando água, formando todas as coisas, não formou por causa do homem. A verdade é que o homem se beneficia dessa criação de Deus. Ele come do fruto que ele criou. Ele come da carne do animal que Deus criou. Ele usufrui do oxigênio que Deus fez. Então, a criação foi justamente isso aí, criada por Deus, e o homem se beneficia. Só que, porém, contudo, entretanto, Deus não criou a humanidade toda para dizer para o homem, você é o cara. Apesar de ter recebido a imagem, a semelhança do Deus puro e poderoso, mas tudo foi criado para glorificar a Jesus, porque Ele é a razão de todas as coisas. Romanos 11:36, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Por isso que Ele é o primeiro que dá ordem sobre o tempo. Ele é o primeiro filho. Hoje apenas somos filhos, não porque somos bons, porque fomos enxertados pelo Espírito Santo como filhos amados de Jesus Cristo, por causa do mesmo, do nosso Pai. Ele criou todas as coisas. Paulo está declarando que a posição de Jesus Cristo é acima da criação e não abaixo da criação. Paulo está dizendo que Jesus Cristo é sobre todos. Não, Ele é submisso sobre todas as coisas. Volto a repetir. Mesmo sendo Deus, veio para nos servir. Mas o fato dele ser servo não tira a beleza e a importância e a supremacia e o poder como Deus. Paulo está dizendo à igreja de Colossos, esse Jesus que vocês estão desprezando, e alguns que entendem, Ele é sobre tudo, meu querido. Observe bem, sobre os céus e a terra. Falando sobre terra, e aqui também a ideia sobre firmamento, ou seja, sobre galáxias, sobre as coisas visíveis que nós vemos hoje, e as invisíveis, anjos celestiais, e aquilo que a gente não vê. Eu não sei se Jesus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, geraram ET, mas se tiver ET, entra também nesse meio. Ele criou todas as coisas, meus irmãos. Foi Ele quem fez tudo. Aquilo que a gente vê ou não vê, foi Ele quem criou. A eternidade que nos espera, que ainda não conseguimos contemplar com os nossos olhos físicos, que um dia haveremos de conhecer, como um dia o pastor Moisés, o nosso pastor internacional, pregou um domingo de manhã, sobre novos céus e nova terra. Ainda não conseguimos ver esse novo céus e nova terra. Ainda é invisível para nós, mas um dia se tornará visível, nítido aos nossos olhos, e contemplaremos até mesmo a face de um Deus invisível. Veremos como Ele é. Colossenses está falando que era sobre tronos e domínios, principados e poderes. Meus irmãos, sabe qual tem sido o problema das igrejas de muitos dias de hoje? É que comparam Satanás na mesma igualdade que Deus. Fazem um dualismo entre Satanás e Jesus Cristo, como se fossem iguais em poder. E muitas vezes tem pessoas, eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que nós não devemos ter receios dos demônios, mas tem gente aqui que tem mais medo de demônio do que de Jesus. Tem gente que peca e não tem medo de Deus. Mas quando vê uma pessoa possessa endemoniada, misericórdia. O que é pior, meus irmãos? Ver demônio ou pecar contra Deus? O que é pior? Eu lembro um dia, meus irmãos, eu era pequeno, ainda meu pai era pastor dessa igreja, no culto à noite,
um culto domingo de manhã. Um jovem possesso por demônios. E eram legiões de demônios. Foi preciso 10 homens para segurar o camarada. E o camarada não era gordinho não, meu irmão. Era magrinho. Cadê o magro aqui? Ítalo, fica de pé, meu filho. É desse naipe para baixo. Ítalo tem um corpo bonito. Deus abençoe. Acaba magrinho. 10 homens não conseguiram segurar. Só que nesse dia, quando o demônio se manifesta, eu só vi só gente assim, ó. Eu lembro dessa, porque eu presenciei. Para mim foi algo marcante. E o povo todo se afastando com medo. Mas sabe o que eu acho engraçado? É que talvez algumas que estavam ali, pecam contra Deus, não estão nem aí. Isso é para a gente pensar, meus irmãos. Temos medo de ladrão, temos medo de assalto, temos medo da doença. Mas esquecemos que devemos ter medo quando nós pecamos diante de Deus. Porque quando as coisas caem na mão do Deus vivo, não adianta pastor, apóstolo, pai patriarca como tem hoje. Ninguém vai te tirar da mão de Deus a não ser o próprio Deus. Pode se juntar toda a igreja evangélica orando, Senhor, tem misericórdia. Deus só abre quando Ele quer. E isso é perigoso. E Paulo está dizendo, Ele é acima de todos. Marcos capítulo de número 2. Quando Jesus Cristo chega à cidade, vem um homem endemoniado com legiões de demônio. Os demônios que estão falando, usando as palavras daquele homem, inconsciente, porque estava endemoniado. Os demônios dizem a Jesus, o que o Senhor veio nos fazer perder? Estavam com medo de Jesus Cristo, meus irmãos. Estavam com medo o que Jesus Cristo poderia fazer em relação a eles. Com medo talvez de Jesus Cristo dar ordem para ir para o inferno. Porque aí demônio, meus irmãos, não fica lá no inferno sambando não. Lá é um lugar terrível, é a ira de Deus. Lá não tem boquinha para ninguém não. Não tem misericórdia, não tem amor, não tem graça, não tem vida. Lá é terrível. Os demônios não queriam ir para o inferno. Aí alguém sugere, um demônio sugere, ei, Jesus, deixa a gente ir para porcos. Nos permita ir para a manada de porcos. Olha a autoridade, Jesus, pode ir, meu filho. Quem é que poderia dar ordem a demônios? Somente Jesus Cristo. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos, toda autoridade me foi dada, tanto nos céus como na terra. Tudo é dele, por ele. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E é por isso que o texto anterior aqui de Colossenses fala que aprove Deus, tem em Jesus Cristo toda a plenitude. Então, meus irmãos, isso me traz esperança, porque nós sabemos que o Jesus que nós adoramos, que o confessamos como Senhor e Salvador, Ele tem um domínio sobre todas as coisas. Lutero um dia disse que até o diabo é diabo de Deus. Por que ele disse isso? Porque até para o diabo agir, bate continência para Jesus e diz, eu posso, não posso, vou ou não vou. Não pensamos nós, meus irmãos, que o diabo anda cirandando, apesar que ele anda, porque existe uma permissão de Deus para isso, e um propósito muito mais elevado, que temos conhecido todos os dias, mas não fique pensando, pastor, o Satanás vem contra mim. Ok, se é nascido de Deus, como diz o apóstolo João na sua carta, se é nascido, se confessou Jesus, verso de número 19, 18, 19, do verso capítulo 5 de 1 João. Aqueles que nasceram de Deus, ou seja, confessaram Jesus Cristo, o maligno não tem poder de tocá-lo. É por isso que eu tenho esperança em Jesus Cristo, e a minha esperança está confiada nele, porque Ele é Senhor. Tudo foi criado por causa dEle, por meio dEle. Apocalipse fala que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Tudo se iniciou por causa dEle, e tudo terá um fim por causa dEle. A eternidade existe por causa dEle. Por amor a nós também, nós estaremos ali eternamente com Ele. E por fim, porque eu tenho esperança em Jesus Cristo? Porque Ele é o Senhor da redenção. Olha só o que está escrito no verso de número 18. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Ele é o cabeça.
Paulo dizendo que Ele é o Senhor sobre a igreja. A igreja existe porque a instituição dela é a partir de Jesus e não a partir de Pedro. A igreja existe não a partir dos homens, mas a partir de quem o criou. Infelizmente, nós temos visto hoje muitas igrejas abrindo sem critérios. Pastores ou irmãos, por não concordarem com o seu pastor, seu líder, por quererem muitas vezes rejeitar boas doutrinas, abrem igreja sem precedente. Não abra a igreja para a glória de Deus, abra a igreja para a glória de si. Eita, o Pentecostes está caindo ali com as crianças. Mas irmãos, eu não acho isso ruim não, eu acho isso maravilhoso. Isso é comunhão. Mas quando desce o Pentecostes, não tem ninguém que segura. Percebamos, meus irmãos, isso é evidente quando a foto do pastor é tão grande ou maior do que o nome da igreja. Quando querem colocar um homem acima do corpo de Cristo, como se fosse o suficiente para a igreja, porque sem ele não existe. Me lembro, meus irmãos, que no início da partida do nosso reverendo Samuel, alguns irmãos disseram assim: eu vou deixar de ir para a igreja. Me lembro, eu quero aqui relembrá-los do que eu já disse a respeito do meu próprio pai, quando era pastor antes do pastor Samuel. A igreja estava lotada, mas o dia que meu pai e nós fomos embora, em dezembro de 1989, tempos depois, muitos irmãos deixaram de vir à igreja. Por quê? Quer dizer que só o pastor Acácio, só ele é que podia ter sustentado a igreja? Cadê os irmãos que se diziam crentes em Jesus Cristo, que vinham na igreja por causa de Jesus Cristo? Cadê? Sumiram, se afastaram. E se aprova que não era o Deus no coração deles, mas era uma pessoa, um ser humano falível, pecador. E eu já mencionei aqui os irmãos, que infelizmente quando nós tivemos essa situação constrangedora com os nossos irmãos assembleanos, muitos quiseram sair por causa do homem. A gente não sai por causa do homem não, meus irmãos. A gente não abandona o corpo de Cristo por causa de homem não, porque Ele é o cabeça, é o sustentador da igreja, Ele que é o Senhor e dá ordem. É o Espírito Santo quem distribui ministérios, dons para nós. Não são os homens, a igreja de Jesus Cristo. Enquanto Ele foi a cabeça da igreja, a igreja está sustentada, solidificada, fundamentada e segura no seu próprio poder. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo, um organismo vivo, composto de membros, e juntos fazemos essa unidade como igreja, porque verso 19, aprove Deus que nele reside toda a plenitude. Ele é o sentido, a razão, porque a igreja hoje existe, porque Ele redimiu o seu povo, restaurou a casa de Israel, foi Ele quem morreu na cruz, para que hoje a igreja permanecesse de pé. Então Ele é o cabeça, Ele é o Senhor de todos nós. Verso de número 20 fala que Ele, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, Paulo mencionando, olha, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos afastados de Deus, mas Jesus nos reconciliou com o Pai. A sua morte na cruz nos trouxe amizade novamente com o Pai. A sua morte na cruz nos trouxe intimidade com o Pai. A sua morte na cruz nos trouxe a garantia de ser filhos do Pai eterno. Então tudo é por causa dele, meus irmãos. Essas luzes não estão acesas apenas para iluminar, mas estão acesas por causa dele. Tudo é por causa dele. É dele que nós falamos. Eu quero concluir essa mensagem, para que possamos ir para a divisão. Eu quero já até convidar os oficiais que fiquem já a postos, para que assim que eu terminar, os irmãos já ficam ali para o recolhimento da oferta, porque a oferta também se diz a respeito para ele. É evidente que quem usufrui somos nós como igreja, pagamento de energia, de água, a prebenda dos pastores. Eu quero louvar a Deus pela igreja, que através do amor de vocês em relação ao reino de Deus, hoje eu posso, tanto eu como o pastor Moisés, receber essa graça, essa misericórdia das ofertas, irmãos, a adoração ao Senhor, que é trazida à casa de Deus para a sustentação, o mantimento, tanto eu como o pastor Moisés e muitos outros obreiros. Muito obrigado, meus irmãos.
Mas isso não se diz respeito a mim, nem ao pastor Moisés. Isso se diz respeito a Jesus Cristo. Nós não ofertamos a homens. É por isso que eu, como homem e como pastor, não aceito dízimo, que é para a casa de Deus para mim. Eu não aceito dízimo para mim. Porque não é meu. Não é meu. É do Pai. Para o benefício da igreja. É evidente que eu também recebo essa semeadura. Mas não é meu, é dele. E eu quero terminar aplicando 3 versos. De Colossenses capítulo 1, verso de número 26 agora. Olha aqui só que está escrito. Verso 26 fala. Sabe no verso 20 que a gente falou que Jesus Cristo morreu na cruz? Recebemos a redenção agora por causa dele? Por que recebemos? Por que ele veio? Verso 26. O mistério que estava escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória, desde o mistério entre os gentios entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Verso 26, o que Paulo está dizendo? Sabe que antes que ninguém tomava conhecimento de quem era? Antigo Testamento mostrava uma sombra, e para uns até consideravam uma especulação sobre o Messias. Não acreditavam no Messias, se falava, se profetizava sobre o Salvador. Mas agora, quando Jesus Cristo veio ao mundo, o que parecia ser sombra agora está claro. Jesus Cristo veio a este mundo, morreu por mim e por você. Gerações inteiras tentavam entender antigamente, mas agora está claro para nós o mistério. E qual é esse mistério? O Deus encarnado, que se revelou a nós, para que pudéssemos ter salvação. Verso 27, o que Paulo está dizendo à igreja de Colossos? Ele está dizendo, meus irmãos, aqui, que quando ele fala, a esse Deus quis dar, conhecer a riqueza, que riqueza é essa? Prosperidade financeira? Essa riqueza que Deus quis conhecer, que pudéssemos conhecer? A riqueza palpável, mutável, uma riqueza que pode ser corrompida, quebrada? Não, a riqueza que Paulo está dizendo aqui, é a riqueza da glória, da salvação. E quem recebeu isso? Todos aqueles que o confessaram como Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que a pregação precisa ser cristocêntrica, que o culto precisa ser cristocêntrico, que a igreja precisa ser cristocêntrica. Por isso que a nossa vida precisa estar pautada em Cristo Jesus e fundamentado nele, porque ele nos mostrou a riqueza da salvação. E foi muito mais além de nos mostrar a riqueza da salvação, nos mostrou a abundância da eternidade. Versos 28 e 29. Este Cristo é a que nós anunciamos. Ele é o fator porque estou aqui nesse púlpito pregando. Ele é a razão porque devemos abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. Ele é a razão porque evangelizamos. Ele é a razão do Evangelho. É a razão do Gênesis, Apocalipse. E quando tudo se findar, como Apocalipse não fala, ele continua sendo a razão da eternidade. Ele será o brilho, a luz da terra santa, que descerá um dia dos céus. Ele é a razão porque nos levantamos domingo de manhã, tendo uma semana que só o sangue de Jesus tem poder. Mas ele é a razão porque nós acordamos, porque nos vestimos e porque nós estamos aqui na sua casa. Ele é a razão de todas as coisas, então ele deve ser o único a ser anunciado. Ele é a razão das culturas. Por isso, meus irmãos, Paulo está dizendo, é esse Cristo que nós anunciamos. E ele fala no verso 29, é por isso que eu me empenho, é por isso que eu sofro com prazer por causa do amor de Jesus Cristo. É por isso que quando eu sou perseguido, em vez de eu ficar triste, eu fico alegre. É por isso que a gente padece por amor a Ele, mas padecemos com alegria, porque Paulo fala, assim como nós padecemos com Ele também seremos glorificados. Então a nossa esperança, quem é a nossa esperança?
é Jesus. Você está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. É a única coisa por que nos levantamos todos os dias. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos derrame graça. Levanta suas mãos, eu quero orar por você, e já orar pela oferta, e já chamar o presbítero Chay.